É um texto difícil de ser lido, é um texto severo e eu fiquei a imaginar o tom da voz de Jesus, como seria. Realmente eu não creio que o tom tenha sido descontrolado ou que ele precisasse gritar para chamar hipócrita, para chamar raça de víboras. Eu não preciso ver Jesus descontrolado a gritar para vê-lo a repreender alguém e a dizer que o que estão a fazer está errado. Eu vejo Jesus, até por causa da forma como ele sempre foi descrito, que não esmagava a cana trilhada, nem o pavio que fumega não apagava, mas a mansidão dele e a serenidade de Jesus ao fazer o confronto, a admoestação, a repreensão. É assim que eu imagino este capítulo, embora palavras muito duras que nós acabamos de ler, ouvir, mas são palavras ditas por alguém que ama. E nós vamos nos focar especialmente no versículo 23. Nós vamos olhar especialmente para o versículo 23 por causa de coisas que temos vivido como igreja. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado algumas pessoas que têm lutado com a essência deste versículo. Eu próprio reconheço a minha luta com a essência deste versículo, porque o que Jesus está a dizer aqui é que as coisas mais importantes da lei são estas: a justiça, a misericórdia e a fé. Ele diz, devias fazer estas coisas. Há um texto paralelo a este, parece que num outro contexto, pelo menos Lucas, diz que Jesus estava numa casa, um fariseu convidou para ele comer, e ele tem este discurso, algo muito semelhante a este discurso, não no meio de uma multidão, não no meio dos discípulos. Pode Mateus não ter incluído essa informação, que Jesus saiu para a casa do fariseu, mas parecem ambientes diferentes, mas o discurso é o mesmo, é muito próximo. E em Lucas 11, versículo 42, que é o texto paralelo a este, nós lemos a mesma expressão, dais o dízimo de pequenas coisas. Aqui não são exatamente as mesmas. Em Mateus é a hortelã, o endro e o cominho. Em Lucas também de especiarias e de ervas aromáticas. É a hortelã ruda e as hortaliças. Mas desprezais a justiça e o amor. Aqui não é misericórdia e fé, mas o amor aparece em lugar de misericórdia e de fé. E repete a mesma expressão, devias fazer estas coisas, sem omitir, sem deixar de fazer as outras, sem deixar de fazer aquelas. Mas então nós vamos pensar acerca destas três palavras, justiça, misericórdia e fé. Juízo, misericórdia e fidelidade, como já foi lido também, mas é justiça, misericórdia e fé. Estes são os preceitos mais importantes da lei, dito por Jesus. São palavras do próprio Senhor Jesus. Ele está a falar sobre religiosidade, sobre fé, sobre a prática da fé, sobre algumas coisas que os líderes religiosos daquela época faziam. Está a falar especificamente sobre as contribuições, sobre o dar esmola, sobre o dar ofertas e dar o correspondente na proporção que recebia, como a lei mandava. É algo que faz parte da adoração, faz parte da nossa adoração aqui, trazermos as nossas ofertas ao Senhor, não por constrangimento, não por obrigação, mas como forma de adoração, como forma de gratidão pelo sustento que Deus nos tem dado. É porque é algo que Ele ordena, é algo que Ele ensina, é algo que Jesus disse, nós não devemos deixar de fazer, sendo discípulos dEle. Nós devemos continuar pelo menos a 10ª parte, pelo menos o dízimo, daquilo que nós recebemos, pelo menos. Então nós não devemos deixar de fazer essas coisas que têm aparência de religiosidade, as orações, o jejum, as contribuições, mas Jesus está a chamar a atenção para algo que Ele considera mais importante, que está na lei, que é o coração da lei. Por que fazer essas coisas? É por causa da justiça, é por causa da misericórdia e da fé. Então nós precisamos entender estas palavras, estes termos, e com as ferramentas que nós temos, os livros que nós temos, nós vamos começar por procurar entender o que é justiça, à luz da Bíblia, à luz também do que os dicionários de teologia, de história, da doutrina cristã nos trazem de informação. Olhando para a justiça,
e procurando definir e entender esta expressão. Alguns dos sentidos desta palavra na Bíblia, não apenas na Bíblia, mas na cultura judaica, porque precisamos lembrar que Jesus diz isto num contexto judaico, um contexto hebreu, um contexto do Velho Testamento. Então, o que é que a palavra significava naquela altura para as pessoas que o ouviram? O que é justiça? E o equivalente da justiça na língua hebraica. E são estes os sentidos no Novo Testamento, são estes os sentidos também no Velho Testamento, a ideia de separação. Haver uma divisão, uma distinção, um julgamento, para haver uma seleção, o que é bom, o que é mau, o que é melhor, uma opinião, uma decisão no tocante a algo, o certo e o errado, para poder haver condenação ou absolvição, para haver punição, para haver o castigo. Então, recorrendo aos dicionários, nós vamos chegando a estas definições que a justiça era aplicada com o intuito de restaurar a paz. Este é o cerne do significado da justiça, procurar restaurar a paz dentro da respectiva comunidade, seja a família, seja a tribo, seja a nação, ou para nós como igreja. A justiça é procurar restaurar a paz, haver aquela abundância da alma. A alma está satisfeita, está contente, a alma sente-se alimentada e nutrida com aquela porção que o Senhor deu. Em casos difíceis, importava na remoção do membro que cometia ofensas, que ofendia. Então a remoção é não haver comunhão. E sabemos em casos graves, na história de Israel, no relato do Velho Testamento, o que aconteceu com alguns daqueles que ofendiam Deus e ofendiam a comunidade judaica, o povo, a sua tribo, como havia castigos severos, orientados por Deus, ordenados por Deus. Então a igreja também aprende a exercer justiça com o Velho Testamento, a exercer justiça com Israel. Então, uma das palavras do Velho Testamento, uma das raízes, e nós encontramos em Gênesis 16, esta ideia da palavra justiça, mas com uma preocupação em restaurar o relacionamento. Portanto, ao exercer justiça, ao julgar, a questão não é chegar a uma decisão, mas restaurar um relacionamento. A preocupação de Sara, quando ela disse a Abraão, neste texto em Gênesis capítulo 16, Sara diz a Abraão, sobre ti seja a afronta que se me fez a mim, eu te dei a minha serva para a possuir, referindo-se a Agar, aquele problema de não conseguir engravidar. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. E depois ela termina e dizendo assim, julgue, exerça juízo o Senhor, julgue o Senhor entre mim e ti. Porque o que ela estava a transmitir é, eu quero voltar a estar em paz contigo, por isso haja juízo, haja julgamento. Que o Senhor exerça a sua justiça, porque eu quero estar de novo bem contigo. Mas para isso é preciso haver justiça. Sem justiça não há paz. É preciso haver justiça, é preciso haver discernimento do que está certo e do que está errado, para haver realmente essa união e essa paz. Então, a questão do relacionamento é algo central nesta questão da justiça. O juízo divino não é apenas um princípio legal ou uma norma moral. O juízo divino regula as relações numa sociedade específica. Deus está envolvido com o seu povo. Ele quer um relacionamento com o seu povo. Por isso é que ele exerce a justiça. Em Isaías, no capítulo 30, a partir do versículo 18, fica evidente esta ideia de que justiça, o juízo, também significa graça e misericórdia. Também há o conceito de graça quando se fala em justiça. Neste texto há uma aplicação para aquele remanescente, aquelas pessoas que ainda se permaneciam fiéis, mas que estavam aflitas, estavam a passar por aflição. E lemos no versículo 18, então, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça.
Bem-aventurados todos os que nele esperam. Por ser um Deus de justiça, Ele quer exercer misericórdia. E às vezes nós temos dificuldade para relacionar estes dois termos, mas é isto que Jesus tinha em mente. E é isto que os judeus têm em mente. É o Deus da justiça, é um Deus que espera para ter misericórdia. Então este conceito de graça, de misericórdia, está também incluído no conceito de justiça veterotestamentário, o contexto judaico, o contexto do povo de Deus. E mais à frente, tem nos próximos versículos, de 19 em diante, tem os benefícios, essas bem-aventuranças, essas manifestações da glória do Senhor e da sua ajuda, do seu perdão, da sua misericórdia, como Ele, sendo Deus, se compadece e exerce juízo. Quais são os benefícios do juízo? Não chorarás mais, embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, ou seja, vais ter ensino, vais ter quem te ensine, os teus olhos verão os teus mestres, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isto é uma bênção, ter alguém que por trás de nós nos diz: olha, não vais por aí, estás-te a desviar, não vais para aí, esse é o caminho errado, vai por aqui, este é o caminho, por isso anda por ele. Isto é uma das bênçãos que Deus diz que nos dará, por causa do seu juízo, da sua justiça. Ele vai nos ensinar o caminho justo, o caminho reto, o caminho direito. Isso está em Isaías, capítulo 30, a partir do versículo 19. Mas se a palavra juízo no hebraico significa destruição para os orgulhosos, também significa ajuda para os fracos. Em Ezequiel capítulo 34, versículo 16, nós lemos: a ovelha perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Então, este cuidado é também uma demonstração da justiça de Deus, do juízo de Deus. Apacentar, cuidar com justiça, ensinando o que é certo. Como nós aprendemos com o exemplo de Jó, a justiça de Deus é algo que está além da nossa compreensão, da compreensão humana. Ninguém ensina o caminho da justiça a Deus. Isso está em Isaías capítulo 40, no versículo 14. Nós lemos assim: com quem tomou conselho o Senhor? Com quem é que ele se foi aconselhar? Para que essa pessoa lhe desse compreensão a ele. Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Ou seja, não há ninguém que possa ensinar a Deus o que é justiça. Ele é o legislador. É Ele que diz o que é certo e o que está errado. É Ele que diz o que é bom e o que é mau. Então não há ninguém que possa ensinar. Ele é o soberano Senhor e juiz e rei. No entanto, isto não é apenas uma questão de onipotência, é uma questão de fidelidade de Deus ao pacto da graça. Ele não é apenas fiel ao seu pacto da lei, mas ele fez um pacto de graça com o seu povo. Então, exercer justiça, exercer juízo, é a fidelidade de Deus ao seu pacto, à sua aliança da graça, de ser favorável, de ser misericordioso com o crente, com o seu povo. Mas a tensão permanece em vista do facto de que juízo denota salvação, mas ao mesmo tempo denota julgamento. Há uma tensão aqui na expressão juízo. E a versão grega do Velho Testamento chama-se Septuaginta. Normalmente ela é descrita com linguagem romana, com numeração romana, o L, o X e o X. Essa tradução do Velho Testamento usa esta palavra, que aparece aqui em cima em grego, para definir o direito do oprimido, daquela pessoa que está aflita, que se sente oprimida. O Salmo 101, por exemplo, usa essa palavra para exprimir, logo no versículo 1, esta ideia da compaixão de Deus pelo oprimido. E isso explica aqui o texto de Mateus 23, o uso desta palavra, e em Lucas 11:42, esse outro texto paralelo,
onde a repreensão de Jesus aos fariseus não é porque eles negligenciavam o julgamento, mas porque eles eram indiferentes aos direitos dos pobres. Este cuidado para com os pobres, esta ideia de ser compassivo, de se preocupar, havia pessoas oprimidas, porque o contexto é este, é de se preocupar, a questão do dízimo, além de ser uma ajuda para a vida espiritual do povo de Deus, é também uma forma de ajudar quem passa por necessidades. E os judeus estavam a esquecer os necessitados, não se compadeciam, não exerciam esse tipo de justiça, buscar o direito do oprimido, o direito do pobre. No Novo Testamento também existe o sentido de distinção, de dar preferência, de aprovar e de considerar. De fazer uma consideração, de aprovar, então, algo que está certo ou algo que é melhor. Esta imagem de uma das obras muito completas. Nós não temos esta obra aqui apenas em formato digital. Nos nossos computadores nós podemos ter acesso a uma obra de 10 volumes. Estes dicionários, Dicionário Internacional de Teologia, este é do Novo Testamento, é uma forma de estudar as palavras no seu contexto, quer o contexto grego secular, e na tradução que os judeus que falavam grego fizeram do texto hebraico do Velho Testamento, e é estudar as palavras no seu contexto histórico, como é que as pessoas usavam a palavra. Então estas obras muito completas, obras muito densas também, algumas delas difíceis, muito académicas, mas já há uma versão já há algumas décadas, desde 1950 ou 1960, que é uma tradução, um texto resumido, e também já existe em português esta obra. Eu não tenho ainda, mas recomendo o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, que tem essa função de explicar as palavras no seu contexto original. E ao considerar a pregação de Jesus, a forma como ele usou estas palavras, olhando para os evangelhos e o ensino de Jesus lá nos evangelhos, nós lemos que o fundamento da libertação é o perdão, da paz. O fundamento é o perdão. Isto é uma das definições que encontramos nestas obras, nestes dicionários. O perdão é um dom da graça. Isto foi prometido por Jesus. Quando ele curou pessoas, ele também disse que dava o perdão. E até ficavam chocados. Em Lucas 7, há aquele escândalo que os judeus têm. Quem é este que diz que perdoa pecados? Quando ele disse que perdoava os pecados daquela mulher que lhe lavou os pés. Mas este dom da graça que foi prometido por Jesus, para que os seus discípulos, para que nós, não apenas aqueles, mas também estes, aguardem ansiosamente o último dia e orem pela vinda do reino. O perdão é desfrutado apenas em comunhão pessoal com Jesus. Deve-se orar por perdão e deve haver prontidão para perdoar os outros. E este é o cerne. Esta semana nós tivemos a oportunidade, quem costuma ler a Boa Semente, na quinta-feira, ler a história do Dimitri. Lembraram do Dimitri? Quando, eu não sei se talvez nem todos tenham lido, mas recomendo, vão atrás de uma história de perdão, uma linda história de perdão, difícil também de ser lida, mas uma história verdadeira. E quando a Roménia estava subjugada pelo comunismo, houve um homem, depois se tornou pregador. Ele foi para a prisão e foi maltratado, foi espancado por um dos carcereiros, um homem bruto, um homem malvado, que o espancava com um martelo, e não apenas a ele, na coluna, e deixou tetraplégico, ele ficou paralisado. E quando, alguns anos mais tarde, houve a mudança lá na Roménia, em 1989,
no 89, Dimitri voltou para casa, foi libertado, voltou para a família e diz que um dia ele estava em casa, alguém bateu à porta, era aquele homem que o visitou e disse-lhe: não pense que eu vim pedir perdão, porque não existe perdão para o que eu fiz. Esta era a noção que aquele homem tinha. Ele disse: nem Deus me pode perdoar, ninguém me pode perdoar. Não foi só a si que eu fiz mal, foi a muita gente. Eu sei que você não me pode perdoar, Dimitri, e ninguém me pode perdoar. Eu só passei aqui para dizer que eu sinto muito o que eu lhe fiz. O testemunho que está registado acerca da resposta daquele homem é que ele olhou para ele, sem poder mexer os braços, e disse, eu creio que foi isto que ele disse, porque pelo contexto creio que há um erro na grafia. Ele disse: por todos estes anos eu lamentei não poder mexer os meus braços, como neste momento agora eu lamento, porque eu gostaria de os estender carinhosamente para o abraçar. Eu tenho orado por si todos os dias, por anos, e eu amo-o de coração. Eu já o perdoei. E há um comentário que diz, de certa maneira, aquele comunista, carcereiro, ele estava certo. Por nós mesmos, nós nunca poderíamos encontrar a graça para perdoar os nossos piores inimigos, mas se temos experimentado o perdão de Deus, nós obtemos tal graça para perdoar aqueles que nos fazem mal. Isto tem a ver com a justiça de Deus, isto tem a ver com o juízo de Deus. Este é o cerne do sentido desta palavra. É por isso que Jesus diz, isto é mais importante. Isto é justiça, isto é juízo. Paulo diz que a ira de Deus contra a impiedade e a perversão, contra as obras más, já se manifestou em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, mas a sua bondade dá espaço para o arrependimento. Isto é justiça de Deus. A ira de Deus já se revelou e Ele tem enviado julgamentos, Ele tem enviado doenças, Ele tem enviado pensamentos pervertidos, mentes corruptas, comportamentos desviantes, violência, desafeição. Mas Ele também dá espaço para haver arrependimento. A decisão final ainda é futura, acerca do julgamento final. Isso torna a justificação a questão mais crítica na vida humana. A resposta está na graça justificadora de Deus estabelecida em Cristo. Isto está em Romanos capítulo 5. Com base nesta graça, esta graça que justifica, os pecadores podem ter a certeza da salvação no dia do julgamento. É por causa da graça do Senhor que se revelou na cruz. E este é o cerne, este é o ponto. Por que é que somos perdoados? Porque o castigo, a punição já foi realizada. Nós cantamos isso há pouco. Isaías 53. Agora, isso não significa uma advertência, uma indiferença frouxa contra o erro moral, mas um reconhecimento da solidariedade na culpa, e por solidariedade é essa dependência mútua, essa reciprocidade de obrigações e interesses. Ou seja, nós sabemos que nós também temos culpa no cartório. Nós sabemos que quando um irmão nosso peca, nós não somos inocentes. Nós não somos perfeitos. Nós não somos puros. Nós também somos pecadores. É por isso que Jesus ensinou-nos a olhar, quando exercemos juízo, a olhar primeiro para dentro de nós e considerar o nosso pecado uma trave e o pecado do nosso irmão um cisco. Mas é preciso exercer disciplina. A disciplina da igreja não deve ser dura e condenatória, mas deve usar os métodos de edificação e do cuidado pastoral. A seriedade do julgamento divino preserva a igreja do criticismo, do juízo legalista, de sermos fariseus hipócritas, que julgamos os outros, mas não olhamos para dentro. É isso que esta disciplina bíblica pastoral, esta disciplina eclesiástica promove, um cuidado pastoral. Aplicando então às nossas vidas esta ideia da justiça. Eu lembrei dos post-its, esta imagem de nós precisamos de lembretes, nós precisamos de colocar
ou no telemóvel, alguns pop-ups, algumas mensagens. Nós precisamos de algumas coisas onde possamos colar e olhar e lembrar de algumas coisas. Então, esta ideia que precisa ficar colada na nossa mente. Como aplicar estes conceitos da justiça ao nosso dia a dia? Como podemos viver isto que acabamos de ler nas Escrituras, acerca do que as Escrituras dizem, do que Jesus queria dizer como algo mais importante, sendo a justiça algo tão importante. Nós devemos, portanto, orar, pedindo ao Senhor discernimento. Nós precisamos pedir ao Senhor esta possibilidade de fazer separação entre o que é certo e errado, o que é bom e o que é mau. Nós precisamos orar: Senhor, dá-me o dom do discernimento. Senhor, por favor, dá-me esse dom, dá-me essa capacidade, ajuda-me a discernir. Nós devemos admoestar, nós devemos arguir, fazer a arguição, nós devemos julgar, fazer esse julgamento neste sentido da admoestação, da repreensão, da arguição, com o intuito de restaurar a paz, de restaurar o relacionamento, de ganhar o irmão, como nós lemos lá em Mateus capítulo 18, versículo 15. Isto é cuidado pastoral. Agora é aqui que nós precisamos sondar o coração e perceber se quando nós fazemos a admoestação, se quando vamos procurar estabelecer a justiça, se nós temos realmente este desejo de restaurar a paz, de restaurar o relacionamento, de ganhar o irmão. Isto é preciso um exame muito honesto. O que é que eu quero? Eu quero dizer só que eu tenho a razão, que eu estou do lado de Deus, que eu é que tenho a verdade, ou eu quero mesmo ganhar este irmão? Quero ganhá-lo para a verdade, para o que é justo, para o que é bom. Precisamos ser muito honestos, porque este é o cena. Por isso é que Jesus diz que isto é importante. Então precisamos deixar que o Espírito sonde o nosso coração e temos que ser honestos. A perceber, quando eu vou repreender o meu filho, quando eu vou repreender o meu irmão, será que eu quero mesmo resgatá-lo para mim, para um relacionamento saudável comigo? Eu quero ganhá-lo para Cristo. Eu quero ganhá-lo para a verdade. Então, é com este espírito. E por fim, decidir perdoar para verdadeiramente me libertar. A justiça exige essa misericórdia, essa graça. Eu preciso perdoar quem me ofendeu. É só assim que eu vou realmente viver a justiça de Deus, entender o que é a justiça de Deus. Foi assim que Ele exerceu a sua justiça. Foi perdoando-nos. Eu preciso perdoar para ser livre, para realmente me sentir livre. A outra palavra é a misericórdia. Outra palavra que o Senhor Jesus diz como sendo muito importante e que ela, ou as coisas mais importantes, ela significa bondade, boa vontade, ao miserável e ao aflito, associada ao desejo de ajudar essa pessoa que está aflita, que está na miséria, seja miséria emocional ou mesmo financeira, mas associada ao desejo de ajudar concretamente a pessoa com compaixão, seja ela humana ou divina, mas especialmente ativa, não apenas passiva. Não é algo que se vive apenas nos sentimentos, não é algo que se vive apenas com pensamentos e com algo apenas espiritual, é algo que tem uma implicação ativa, prática, material. A misericórdia bíblica, a misericórdia de Deus. Nós vamos ver isso também na definição que os dicionários nos trazem do conceito hebraico e no conceito grego, tanto na cultura judaica secular, como na cultura grega secular, ou seja, sem considerar Deus, mas o que é que as palavras significavam. E o verbo, este aqui é um substantivo, mas o verbo significa ter misericórdia de alguém, ajudar alguém aflito que busca auxílio. Então os dicionários, um outro dicionário que nós temos disponível e em português, está aqui. Eu gosto de ver a Bruna usar os nossos, pelo menos é só a Bruna que eu tenho visto, mas ele está disponível para outras pessoas usarem os livros que nós temos aqui. Mas esta é uma obra que eu recomendo. Este é o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, da editora Vida Nova. Aquele outro é da Cultura Cristã, em português, e este é da Vida Nova. São 2 volumes, está disponível. É a mesma coisa, a mesma ideia, mas é uma obra equivalente. E ao definir misericórdia, encontramos esta definição, que está associada à pena, dó, compaixão, tristeza,
São palavras que às vezes parecem desprezíveis, ter pena de alguém, ter dó, mas tem a ver com dor, uma dor interna, um sentimento. Mas a emoção que se desperta em contacto com uma aflição, esta é a definição de misericórdia. É uma emoção que se desperta quando há um contacto com uma aflição que cai sobre outra pessoa, sem uma justa causa. A pessoa ficou aflita, ela tem um problema, mas ela não merece. Pelo menos na nossa perspectiva. Em outras palavras, é a emoção despertada pela aflição imerecida nos outros, mas que também contém um elemento de temor e também de misericórdia. Por que temor? Temor diante da possibilidade que a pessoa que assim se sente miserável e aflita, e que a pessoa que sente essa compaixão, ela fica com medo, fica com temor que venha a passar pelo mesmo que vê a outra pessoa a passar. Então isso gera um medo. Eu não quero passar por esse sofrimento, por essa aflição. Então a misericórdia mistura estes sentidos. O uso judaico denota uma atitude que surge do relacionamento mútuo, por exemplo, entre parentes, anfitriões, pessoas que recebem em casa os convidados, servos e senhores, patrões e empregados que têm um bom relacionamento, aqueles que estão numa relação de aliança, de fidelidade. É um ato e não uma disposição. É algo que se pratica e não apenas um sentimento ou uma intenção. Com a confiança como base e a lealdade como atitude apropriada. Tem que haver confiança. É um elemento de obrigação que está aqui ligado a este conceito. Há uma aliança. Então, da parte de um superior também inclui a graça. Isto particularmente aplica-se a Deus. A ideia da misericórdia, de olhar como favor que está a dar a alguém. Entre alguém que é superior e que sente esta emoção, alguém que está subordinado. Mas o cerne da questão da misericórdia é geralmente um ato ou uma expressão de amor, em vez de apenas uma emoção. O termo hebraico originalmente possui uma referência física, material, concreta, que denota essa preocupação amorosa. Então não é só dizer, e por isso está lá em 1 João, que adianta dizer ao teu irmão que está com frio, vai e aquece-te, se tu não providencias para ele se aquecer. Vai e alimenta-te, mas não lhe dás alimento. Que compaixão, que misericórdia é essa? Então no conceito judaico, e Tiago, uma das primeiras cartas do Novo Testamento, ainda fala da reunião da sinagoga, ainda está muito ligada àquele culto judaico. Ele traz essa ideia que a misericórdia ela é ativa, ela é prática, ela é visível. E no Novo Testamento o conceito, o uso, é uma atitude de misericórdia, sendo uma atitude que Deus requer de nós, Ele espera, porque isso denota bondade nos nossos relacionamentos de uns aos outros, de mutualidade. Então em Mateus 9,13 Ele também ensina, aprendei o que significa misericórdia. Eu quero misericórdia e não holocausto, sacrifício. Eu não vim chamar justos e sim pecadores. Em Tiago 3, versículo 17, se estão a anotar um bom texto relacionado com este. Tiago 3, 17, fala da misericórdia lá do alto. Em Romanos 12, 8, a mesma palavra, ela engloba a bondade amorosa em geral, embora a ideia de pena, de sentir dó, de piedade, neste sentido de sentir pena, esteja incluída. Também pode significar uma preocupação tanto pelo bem-estar temporal como pelo bem-estar eterno. Não é apenas preocupação com a comida, com o abrigo, mas uma preocupação com o bem-estar eterno. Para onde vai a alma desta pessoa quando ela partir? E eu li há pouco tempo uma descrição de uma experiência que Robert Murray McCheyne teve. Este irmão é aquele que escreveu o plano que organizou o plano anual de leitura que nós temos recomendado. Dizem que ele certo dia estava a distribuir folhetos evangelísticos na rua e uma mulher recebeu o folheto, ou pegou, viu outros, e é uma senhora muito bem vestida, mas ele mesmo assim foi ter com ela e deu-lhe o folheto. E ela olhou de forma arrogante, soberba, assim, altiva, e disse-lhe:
o senhor não deve saber quem eu sou, pois não? E o texto dizia assim, do seu jeito gentil, Robert Murray McCheyne, ele respondeu: Senhora, está a chegar um dia de julgamento. E nesse dia não fará diferença nenhuma quem a senhora é. Então ele respondeu de forma gentil. Ele estava preocupado com a alma dela. Então misericórdia não é só essa compaixão com o frio, se a pessoa está a passar frio, se está com fome, mas para onde vai a alma? Estender um folheto evangelístico, falar do Evangelho. É esta compaixão. Porque, disse J.C. Ryle, um homem convertido não quer ir para o céu sozinho. E nós não queremos ir para o céu sozinhos. E o que mais nos importa é irmos acompanhados para o céu. É ver que as outras pessoas que amamos têm o seu destino eterno também orientado por Cristo, que é o caminho. Jesus elogia os misericordiosos. Ele diz em Mateus 5,7: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Interessante que neste livro tem uma recomendação acerca da vida cristã. Diz: ser magnânimo e misericordioso, é a expressão que está aqui. Isento de malícia, pacífico. Este é o ensino dos apóstolos, aquilo que eles ensinavam aos crentes, aos primeiros crentes. Ser misericordioso, isento de malícia, pacífico, bom e sempre temeroso das palavras que ouviste. O equivalente no judaísmo assume o sentido de atividade benevolente, portanto, é uma atividade de beneficência, de fazer o bem, e pode ser usado neste contexto mais relacionado com as contribuições, com as esmolas, de dar a quem precisa. E este é o significado da palavra grega que aparece aí, transcrita, mas justiça. Mas reparem, se olharem para a palavra, a forma como ela está escrita entre parênteses, aí em Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2, ela repete-se nos dois versículos, só que em português ela é traduzida de formas diferentes. No versículo 1 aparece a justiça e no versículo 2 a mesma palavra grega aparece esmolas. Então fazer as obras de beneficência, de benevolência e dar esmolas são expressões comuns de ter misericórdia. Ao lado do jejum e da oração, dar esmolas, dar dinheiro, fazer contribuições financeiras é uma prática especial da piedade, tanto para os judeus, em Mateus 6, como para os cristãos. Também aqui neste livro, os primeiros cristãos têm este ensino, também copiei daqui. Fazei as vossas orações, as vossas esmolas e todas as vossas ações, como tendes no Evangelho de Nosso Senhor. É um mandamento apostólico registrado aqui. Então nós lemos aqui nos versículos 1 e 2, guardai-vos de exercer a vossa justiça. Esta demonstração de misericórdia diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, ou seja, quando demonstrares misericórdia, e aqui é traduzido por deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Portanto, esta é uma evidência da misericórdia, e aplicando estas ideias da misericórdia então às nossas vidas, com frases, espero que fáceis de recordar e de lembrar. Orar, primeira coisa que podemos fazer ainda hoje. Se nós não sentimos isto que nós acabamos de ouvir, a descrição bíblica de misericórdia, nós devemos orar, pedindo ao Senhor sensibilidade. Senhor, eu quero sentir isto. Eu quero sentir estas emoções, eu quero experimentar estas sensações de me compadecer por alguém que está aflito, alguém que está com frio, alguém que está com fome, alguém que está doente, que está a sofrer. Eu quero que as minhas entranhas se mexam. Era assim que os judeus falavam de compaixão, eles falavam do intestino, eles falavam do ventre, eles falavam do que acontecia aqui dentro, era o equivalente ao nosso coração, a palavra coração. Eu quero que o meu coração se mexa, se mova
se compadeça. Eu quero ser sensível, orar, Senhor, eu quero essa coisa mais importante da lei. Eu quero ter misericórdia. Eu quero sentir isso. Então, orar por sensibilidade. Outra coisa muito prática que podemos fazer é permitir ou exigir que a dor que nós sentimos, ou o temor que nós experimentamos, nos estimula a agir, a sermos ativos e práticos na nossa expressão de misericórdia. Portanto, permitir que a dor me leve a agir, me estimula a fazer alguma coisa. Doeu? Sentiu? Então faça alguma coisa. Não fique só nos planos das ideias e das intenções. Pratique o bem. Faça uma benevolência. Faça uma beneficência, um ato de bondade, de misericórdia. E muito claro também e muito prático, dar dinheiro. Repartir os bens que nos foram confiados, que me foram confiados. Dar dinheiro, dar bens, ajudar financeiramente. É algo muito prático. É algo que faz parte deste conceito de misericórdia, este conceito bíblico, conceito cristão de misericórdia. E por fim, considerando a última expressão que Jesus diz ser algo que nós devemos fazer, nós devemos praticar, algo importante, é fé. A fé que é a convicção da verdade de algo. Uma convicção, uma crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e de fervor santo nascido da fé e unido com ela. Fidelidade, lealdade são conceitos relacionados com este termo, esta expressão grega. Mas interessante ao falar com a Bruna, algo que ela também leu num dos exercícios dela, e ela meditou que a confiança na soberania de Deus, aquelas coisas más que nos acontecem, aquelas coisas que nós não queríamos que nos acontecessem, mas que Deus permite, é ter fé que Deus está nessas coisas, que Ele está a usar essas coisas más para o nosso bem. É exercer fé em Deus. Eu confio que Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Então confiar na soberania de Deus. Um outro dicionário, este do Antigo Testamento, e este é só em um volume, mas nós temos disponível também aqui o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, só palavras hebraicas neste contexto, mas, de novo, para entender o pensamento de Jesus e o pensamento dos primeiros discípulos, nós precisamos entender bem o Velho Testamento. Por isso esta obra também é útil e está disponível em português, mas que traz algumas ideias do que significa ter fé e as definições de fé. Fé é confiar, com essa nuance sempre de obedecer. Alguém que confia, obedece. O conceito no Antigo Testamento, na perspectiva humana, é a fé que envolve um conhecimento, mas também vontade e sentimento, além do temor, do medo, um medo sempre saudável, um medo sempre necessário, numa atitude de um compromisso extensivo e intensivo. Ou seja, extensivo no sentido de que abrange a totalidade da conduta exterior e intensivo, porque ele abrange a totalidade da vida interior. Mexe com o que nós fazemos, com o que nós praticamos, mas mexe com os sentimentos. É algo verdadeiro, é algo íntegro, é algo honesto. E na cultura judaica, fé envolve confiança nas pessoas e crença nas palavras, incluindo Deus e a sua palavra. A expressão no Antigo Testamento contém um elemento mais forte de reconhecimento e de obediência. Assim, os mandamentos divinos podem ser objetos de fé. E acreditar em Deus é reconhecê-lo numa unidade de confiança, de esperança, de medo, de temor e de obediência. Esta fé tem o seu fundamento nas realizações de Deus no passado e tem a sua própria relação com o passado em forma de fidelidade. Deus foi fiel. Como Deus foi fiel nas suas promessas, também se relaciona com o futuro, com a garantia de que Deus fará o que prometeu, e também com o presente, na forma de obediência aos mandamentos, numa demonstração de fidelidade pactual. Ou seja, se temos uma aliança, um pacto, um compromisso com o Senhor e com a Igreja, nós vamos viver a nossa fé. Nós não vamos só dizer que acreditamos, nós vamos obedecer aos mandamentos do Senhor. Vamos praticar a vontade, vamos buscar, vamos nos esforçar por fazer o que Ele manda que nós façamos.
Em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 23, nós lemos assim: Quero também, ou quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz. Esta expressão aqui, não crestes, porque não crestes, não obedecestes. Porque a ligação é esta: se há crença, se há fé, há obediência. É o que se espera quando há crença. Então, crer denota dependência, confiança e crença. Um cristão, ele crê, por isso ele obedece. Obedecer é enfatizada, essa ideia da obediência é enfatizada em Hebreus 11, esse capítulo dos heróis da fé. Hebreus 11 enfatiza que crer é obedecer, como era no Velho Testamento. Em Romanos 1:8 e em Romanos 16:19, Paulo também mostra que crer significa obedecer. Ele fala acerca da obediência da fé. Portanto, em Romanos 1:8, ele diz: dou graças a Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Isso é Romanos 1. E em Romanos 16 ele diz: a vossa obediência é conhecida de todos. A fé é conhecida de todos, a obediência é conhecida de todos, porque a fé está ligada à obediência. Isso é Romanos 1 e Romanos 16. Somente a fé, e não os sentidos, pode perceber a realidade celestial e compreender o futuro prometido. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos factos que se não veem. Portanto, a fé é a aceitação salvífica da obra de Cristo, tal como proclamada no Evangelho. Isto inclui acreditar, obedecer, confiar, esperar e ser fiel, mas é principalmente ter fé em Cristo. Para os gentios estrangeiros como nós, significa, na cultura grega secular, conversão ao único Deus que trouxe a salvação do seu Filho e através dele. Este é o sentido que fé tinha também num contexto secular. Levava para Cristo, para a conversão a Cristo. Agora, a fé como relação pessoal com Cristo, ou seja, crer em Cristo, envolve uma relação pessoal semelhante à relação com o Deus do Velho Testamento. A aceitação do Evangelho é a aceitação de Cristo como Senhor, porque Cristo e a história da salvação não podem ser separados. A fé aceita a existência de Cristo como algo factual, uma realidade, não é uma história inventada, mas aceita a existência de Cristo e o significado desta existência para a realidade do crente. Se Cristo existe, se Ele está vivo, como é que eu me relaciono hoje com Ele? Então, o crente descansa na mensagem, tal como a fé na mensagem significa fé na pessoa que a mensagem intermedia. Eu creio que a pessoa que mandou a mensagem é verdadeira, ela está a dizer a verdade. É por isso que nós lemos em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Gálatas 2:20 lemos, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É esta relação pessoal que lemos em Filipenses 1:9. Não temos apenas a graça de padecer por Cristo, mas de sofrer por Ele, porque cremos nele. De crermos no Senhor e de sofrer por Ele. Não temos apenas a graça de padecer por Ele, mas também de crer nele. 1 de Pedro 1:8 nós lemos, a quem não havendo visto a mais, nós não vemos Jesus. Seria muito mais fácil se Ele estivesse aqui e nós pudéssemos tocar nele. Houve quem tocasse nele e até o crucificasse, ainda assim não creram. Viram-no ressurreto e ainda assim não creram. Mas eu creio, no meu caso, ajudaria. Eu queria muito ver Jesus aqui. Eu leio 1 de Pedro 1:8 assim com um lamento e eu não o vi, mas eu tenho aprendido a amá-lo. Nós estamos a aprender a amar. Estamos a aprender a crer nele, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Que alegria melhor, mais preciosa e mais duradoura nós temos do que aquela que experimentamos quando fazemos a vontade dele. Quando ele diz uma coisa e nós fazemos. Essa é a verdadeira alegria. Quem já experimentou sabe do que eu estou a falar, essa alegria indizível.
essa alegria sublime. Não há alegria como essa, de obedecer, de fazer a vontade do Senhor. Em Lucas, o texto paralelo, misericórdia e fé são substituídas por amor. Nós lemos lá, então, desprezais a justiça, em vez de falar de misericórdia e de fé, fala do amor. E fé e amor é algo que faz parte da vida do crente. Se os crentes podem vencer o mundo somente pela fé, como nós lemos em 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 4, diz: todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a palavra aqui, dessecularização. Ela existe, mas é difícil de falar. É secularizar, é tornar-se como o mundo. Dessecularizar-se é o oposto. É trazer o divino para a vida. É trazer a ideia de eu não vou ser como o mundo. Secularizar-se é ser como este século, como este mundo, como este sistema. Mas é a fé que nos ajuda a vencer esta pressão de ser como o mundo. Através da conduta do crente, guardando os mandamentos de Jesus em obediência e firmeza da fé, ele mostra assim que realmente tem fé, que crê. Em 1 João capítulo 2, versículos 3 e 4, lemos que o conteúdo dos mandamentos divinos corresponde à unidade da fé e do amor. A fé em Jesus é o revelador do amor divino. O amor é produzido pelo recebimento desse amor e permanecendo nesse amor. Portanto, os crentes são conhecidos como discípulos de Jesus através do seu amor uns pelos outros. É assim que nós somos conhecidos do mundo, é se nós amamos uns aos outros e temos amor por Deus. E é assim que somos discípulos do Senhor. Em Lucas, misericórdia e fé são substituídas por amor. Uma das palavras hebraicas usadas no Antigo Testamento para traduzir amor traz o sentido de misericórdia. O amor no Antigo Testamento é um sentimento espontâneo que impulsiona a pessoa a doar-se, ansiando aquilo que causa esse sentimento. Ela deseja, se a pessoa sente algo que é descrito como ou denotado de amor, ela quer mais daquilo, porque ela quer mais daquele sentimento. É isso que é o amor. O amor ao próximo expressa-se em obras de misericórdia. O próximo é o cidadão ou o novo convertido, seja ele amigo ou inimigo. Por isso nós cantamos há pouco, graças te dou também pelos inimigos. Porque eles ensinam-nos o que é o amor bíblico, o amor cristão, o verdadeiro amor. Porque nós, se não tivéssemos inimigos, não tivéssemos quem nos ofendia, não tivéssemos filhos, nós não tivéssemos cônjuges, nós não íamos entender tão bem o amor de Deus. E de novo, vou lembrar da história do Dimitri, essa história de perdão e de amor. Então, agape, ou ágape, como algumas pessoas dizem, esta palavra grega bem já conhecida, tornou-se uma expressão fundamental para a obra de Deus e para a piedade cristã. Às vezes surge em forma de ascetismo, ou seja, de separação. Quero amar, quero viver o amor, então vou ficar sozinho. Mas ela é vivida principalmente como uma expressão de amor comunitário numa comunidade. Num mundo que perece, que se destrói por causa do amor eros, esse amor eros que é o amor sexual, esse amor geral do mundo por a busca da satisfação de qualquer forma, a qualquer preço, é o amor eros, que não surge esta palavra no Novo Testamento, mas que os gregos tinham esta ideia. Mas um mundo que segue este amor, e não apenas o sexual, mas tudo aquilo que dá prazer, dá satisfação, que dá essa alegria à carne, mas no mundo que vive esse tipo de amor, e que tenta até transcender-se em sublimações desse tipo de amor, ou seja, tentar exaltar, tentar engrandecer e tentar purificar esse amor, mas é inútil esse esforço. Mas a igreja, a verdadeira igreja, sendo ela mesma totalmente dependente do amor misericordioso de Deus, ela pratica um amor que não deseja.
mas um amor que dá. A verdadeira igreja não ama apenas para receber em troca, para receber prazer, para receber satisfação e alegria. A verdadeira igreja que entendeu o que é misericórdia e o que é fé, ela ama dando, doando-se. E aplicando e terminando então o nosso estudo acerca destas 3 palavras. Fé. Como podemos praticar? Como podemos pôr em prática a fé? Em primeiro lugar, também orar. Orar ao Senhor pedindo revelação. Porque é quando somos expostos à revelação de Deus, é orar, Senhor, quando eu estiver a ler estes versículos, quando eu for ouvir uma mensagem esta semana ou cantar um cântico bíblico, Senhor, revela-te a mim. Porque é por meio da palavra e da pregação que vem a fé. Se eu quero viver a fé verdadeira, a fé que a Igreja de Cristo vive, eu preciso de revelação de Deus. Eu preciso de ouvir a palavra de Deus, o Logos de Deus, a manifestação de Deus. Então é por isso que precisamos de, quando sentamos aqui à quarta-feira para um estudo bíblico, precisamos estar atentos, desejosos. Senhor, revela-te. Eu quero estudar, eu quero entender, eu quero aprender acerca da doutrina, do que os apóstolos deixaram, a doutrina dos apóstolos. Senhor, revela-te. Quando escolher mensagens bíblicas para ouvir no YouTube, Senhor, revela-te por meio destes pregadores. Senhor, fala comigo. Por isso temos que ser criteriosos, temos que ser justos na escolha que fazemos dos pregadores que nós ouvimos. Mas, Senhor, fala comigo, revela-te, porque eu quero ter fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Outra coisa bem prática acerca da fé é obedecer. Cumprir ordens. Mais jovens, filhos, cumpram ordens. Querem ter fé? Obedeçam. Adultos, homens, querem ter fé? Obedeçam. Sigam instruções. É preciso guardar mandamentos. É preciso respeitar as leis. É preciso confiar. É preciso descansar nessas promessas do Senhor. É preciso aprender a esperar. Não podemos ser apressados. Se temos fé, nós esperamos. Nós obedecemos e nós aguardamos. Isso é fé. E por fim, a fé leva-me a dar-me, a doar-me a Deus e às pessoas. Dar tempo para Deus em oração e a leitura da sua palavra. A dar atenção às pessoas. A dar a minha afeição a Deus e às pessoas, os meus afetos, os meus sentimentos. Abrir o coração para os afetos. Também o trabalho. Trabalhar para Deus, trabalhar para as pessoas. A fé, ela é ativa. A fé, ela é prática. A fé é visível. Ela tem essa expressão exterior. Isto é fé. Este é o resumo daquelas missões que nós podemos... Espero que possam tirar mais. Eu tirei estas para a minha vida e para a nossa vida, para nós vivermos justiça, misericórdia e fé desta forma, fazendo isto, pedindo ao Senhor o que precisamos, o que nos falta, mas praticando, vivendo a mutualidade, a demonstração, a correção, o perdão também de quem nos ofende, permitindo que a dor, os sentimentos que nós temos nos estimulem a agir, porque vemos alguém a sofrer. Isso não pode ficar só no plano dos sentimentos e das ideias. Eu até queria ter ligado. Eu até queria ter feito uma visita. Eu até pensei em comprar um medicamento e levar, mas fica só o eu pensei. A verdadeira misericórdia, ela leva à ação e dar dinheiro e a repartir. E a fé verdadeira leva-nos a obedecer, a esperar também pelo cumprimento das promessas e a nos doarmos, a sermos generosos com as nossas vidas para Deus e para as pessoas. Estes são os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O Senhor Jesus foi o nosso Senhor que disse: devíeis fazer estas coisas. Então, estas coisas nós devemos fazer. É um dever cristão. É um dever de discípulo de Jesus. É um dever de alguém que tem fé. Fé verdadeira. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Todos os nossos atos sejam feitos com amor. Este amor que substitui em Lucas 11,
misericórdia e fé. Que todos os nossos atos, cada palavra que eu venha a dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser, pelo amor que eu transmito ao meu irmão, à minha irmã, ao meu filho, ao meu pai, à minha mãe, ao meu vizinho. Isto é fé cristã. Isto são coisas importantes. Estas são as coisas mais importantes que Jesus disse que precisamos fazer. Vamos orar? Senhor, estamos aqui para pedir por discernimento, mas também por sensibilidade e pedir, ó Deus, que te continues a revelar a nós por meio da tua palavra. Senhor, ensina-nos a falar com os nossos irmãos, a admoestá-los, a arguí-los com amor, com o intuito realmente de restaurar a paz, de ganhar os nossos irmãos, não apenas de mostrarmos que temos razão, mas auxilia-nos também a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Obrigado pelo perdão que tu nos tens dado, e é esse perdão que nos ensina e nos motiva e nos obriga a perdoar quem nos ofende. Senhor, também ensina-nos a sentir essa dor e a usar essa dor para agir, para fazer algo prático. Senhor, aceita as nossas ofertas e também peço que dês um coração generoso a quem está aqui a ouvir a tua palavra, a ouvir Cristo ensinar, por meio do que está escrito em Mateus e em Lucas. E Pai, aceita este nosso tempo que te demos hoje, esta manhã, tempo de adoração, o que vamos fazer à tarde, a forma de te servir, servindo as nossas famílias, servindo os nossos vizinhos, a atenção que vamos dar uns aos outros, os afetos que queremos trocar. É para ti, Senhor, e também é para o teu corpo aqui, para os teus filhos, os teus eleitos. Perdoa-nos as vezes que nós não temos sabido viver desta forma. E ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.